Vamos dar sequência? Então, vamos começar aí a segunda aula. A gente vai falar um pouquinho dos solos, né? Na aula passada, a gente viu sobre intemperismo, os processos intempéricos. E esses processos intempéricos, eles resultam nos solos, né? Como vocês podem ver aí a última tabelinha, né, da aula passada. Por exemplo, os rochas, os filitos, eles vão gerar aí um solo argiloso. O granito, um solo areno-argiloso, beleza? Então, de acordo com a sua origem, os solos eles podem ser classificados em solos residuais e solos transportados. Os solos residuais são aqueles que os resíduos do intemperismo, ou seja, né, os detritos ali da rocha que foi decomposta, eles permanecem no mesmo local e na mesma posição da rocha que deu origem. Então a gente vê uma história, né, sendo contada nesse perfil, ou seja, começando ali com a rocha sã e os horizontes, né, de alteração até chegar no nosso produto final, num solo que é um material que pode ser homogêneo e isotrópico, e a gente dá o nome a ele de solo eluvial, ou heterogêneo e anisotrópico, que seria um solo de alteração. Já os solos transportados, ou solos sedimentares, são aqueles que são formados pelo acúmulo de resíduos do intemperismo num local diferente da rocha que deu origem a ele. E aí o nome desse solo vai ser dado de acordo com o agente transportador. Então, se esse material ele foi transportado por via fluvial, ele vai chamar aluvião. Por via gravitacional, sem os blocos, né, de rocha, só o solo mesmo, se ele estiver distante, né, dos pés de encosta, eles vão chamar de colúvio. Se eles estão mais próximos ali do pé da encosta, são os talos. Se são sedimentos carregados via ação do mar, sedimentos marinhos, e via eólica, serão solos eólicos. Temos também, né, os solos glaciais, mas como não é o foco aqui do Brasil, a gente vai se ater a esses aí. Beleza. Então, solos residuais, só recapitulando, os resíduos do intemperismo permanecem, né, no mesmo local de formação. Então, isso quer dizer que a velocidade de decomposição da rocha é maior do que a velocidade de transporte dos sedimentos, beleza? Então, à medida que os processos físicos e químicos, né, eles vão atuando, as camadas elas vão se tornando mais e mais espessas e diferenciando-se em subcamadas. E aí a gente vai tendo distinção de cor, de textura, de estrutura, dentre outros fatores. Então, deixei um perfil, né, aqui na lateral esquerda, que a gente começa, né, por uma rocha sã, seguida o horizonte, ou a camada 2, uma rocha alterada, que pode ser conhecida aí também como saprólito ou saprolito. Acima dessa camada temos o solo residual jovem, que pode ser chamado de solo saprolítico, e acima dessa camada o solo residual maduro. Aqui eu coloquei solo laterítico, mas nem todos os solos residuais maduros vão ser laterizados, ou seja, eles não vão passar por um processo de enriquecimento com óxido de ferro, tá bom? Deixei esses nomes justamente para coincidir melhor com a imagem, porque os solos lateríticos, quando eles têm esse enriquecimento com óxidos de ferro hidratado, eles adquirem essa coloração mais avermelhada, mais amarronzada. Então foi só para a gente conseguir distinguir aí os horizontes. Percebam a diferenciação de textura, de cor, de estrutura desses materiais, que a gente consegue ver que a historinha está sendo contada, né, nessas camadas. Beleza. Então, aqui estão as definições, né? O solo residual maduro é a camada superficial de solo que perdeu toda a sua estrutura, que perdeu toda a estrutura original, né, da rocha mãe e tornou-se relativamente homogêneo. O solo residual jovem, o solo que mantém a estrutura original da rocha mãe. Então, a gente tem alguns resquícios ali, como fissuras e xistosidades, mas perdeu a consistência de rocha.
E quando a gente vai manusear esse material, ele apresenta pouca resistência. Temos o trecho de rocha alterada, horizonte que a alteração progrediu ao longo, né, de fraturas ou zonas de menor resistência, que pode ter deixado grandes blocos, grandes fragmentos, né, nessa massa rochosa. E os minerais, eles vão estar com um aspecto mais descoloridos e alterados, né, quando a gente compara com a rocha sã. A rocha sã, ela vai mostrar pra gente os minerais com as cores originais, né, ou bem próximo ali à original, e as resistências também. Então, a resistência vai ser muito maior. Já pensando, né, naquelas 3 propriedades que a gente falou no início da primeira aula, que é resistência, permeabilidade e compressibilidade, já vou trazer 2 para a gente entender esse perfil, que é a resistência e a permeabilidade. Vocês conseguem ver essa imagem aí que apareceu. O perfil com a linha vermelha, ele indica para a gente a resistência em função da profundidade, e a azul representa a permeabilidade em função da profundidade. Então, à medida que a gente vai descendo, né, vai aprofundando nessas camadas, a resistência ela vai aumentando. Isso quer dizer que a resistência da rocha é muito maior do que a resistência do solo. E a permeabilidade, como essas rochas, né, elas vão sofrendo os processos de desintegração, deteriorização, elas vão criando espaço entre essas partículas que vão sendo fragmentadas, né, os espaços vazios. Quanto mais espaço vazio, mais fácil é da água passar por esse material. Então, a permeabilidade dos solos é maior do que a permeabilidade da rocha. Então, é isso que está mostrando isso para a gente. À medida que a gente aprofunda, a resistência aumenta, mas a permeabilidade diminui. Beleza? Olhando esse perfil que aparece aí na tela de vocês, nós vamos classificar em questão dos horizontes, que é uma outra nomenclatura na hora que a gente está descrevendo, né, um perfil de solo. Nós temos o horizonte zero, que é a camada orgânica superficial, drenada, com cor escura. Pode ser chamado de horizonte zero ou horizonte O de orgânico, tá bom? Abaixo desse horizonte, nós temos o horizonte A, que é constituído basicamente de rocha alterada e humus, sendo a região onde que fixa a maior parte, né, das raízes e vivem os organismos decompositores e detritívoros. Abaixo dessa camada, nós temos o horizonte B, que é a camada mineral constituída de quantidade reduzida de matéria orgânica, acúmulo de compostos de ferro e minerais resistentes, como quartzo, por exemplo. E pode ser atingido ali por raízes mais profundas. Abaixo dessa camada, nós temos o horizonte C, que é a camada mineral pouco ou parcialmente alterada, e abaixo do horizonte C, o horizonte R, que é a rocha não alterada, que deu origem a esse material, que nem dá para ver nessa imagem. Beleza? Então, notem, né, que através da imagem a gente consegue ver a diferença de cor, textura e estrutura dos materiais. Beleza? Quando a gente pensa nos solos transportados, onde a velocidade, né, de transporte é maior do que a velocidade de decomposição, ou seja, acabou de se transformar, esse material ele vai ser levado de alguma forma, né, a outro local, seja aí por meio do vento, água, que mais gravidade, né, etc. Então trouxe aí o chamado um perfil típico, mas que de típico não tem muita coisa, porque eu posso ter diversas combinações. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a gente pode ter um perfil onde os 2 materiais, eles não conversam, né, entre si. Então, nesse caso, eu tenho uma argila mole na parte superior e na parte de baixo uma areia fofa medianamente compacta. Então, não tenho, né, muita ligação. Esse perfil ele não me conta uma história de transformação, de formação, né, do material. Simplesmente são 2 materiais que foram transportados em épocas distintas que calharam de estar ali naquele mesmo local. Beleza? Bom, vou finalizar por aqui só essa parte de solos para na próxima aula a gente entrar falando
das características granulométricas e para preparar o terreno ali para a gente conversar sobre a estrutura dos solos, ok? Até lá!